Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Ações criminosas, comumente chamadas de novo cangaço, caracterizadas pela invasão e tomada de cidades por grupos fortemente armados que, na intenção de obter dinheiro de instituições financeiras e transportadoras de valores, instalam o pânico e terror naquela população e inviabilizam o poder de reação de forças policiais locais. A essas condutas, pelas suas particularidades, conforme pesquisa e proposta de especialistas, deve-se denominar de domínio de cidades. No episódio de hoje, tenho a grata satisfação de conversar com o agente de Polícia Federal, Hélio de Carvalho, o qual responde a nossos questionamentos e esclarece acerca da necessidade da tipificação desta modalidade criminosa, tema abordado no livro Alfa Bravo Brasil, da editora CRV. Meu caro, inicialmente digo da minha satisfação em retornar a falar contigo, dividindo este espaço, oportunidade da qual desfruto da sua particular competência, agora potencializada pela maior experiência pessoal e profissional. Ao tempo em que tentarei extrair de ti esclarecimentos e detalhes da obra Alfa Bravo Brasil, que é a reunião de saberes e experiências de profissionais do mais alto gabarito da segurança pública de nosso país, encararei também como uma homenagem a todos aqueles com os quais marchei na minha segunda lotação na Superintendência Regional da Polícia Federal no Mato Grosso, como chefe da Delegacia de Defesa Institucional entre os anos de 2005 e 2007, período no qual eras um dos integrantes daquela unidade. Desta forma, pelo nosso informal protocolo, dando-lhe as boas-vindas, peço que se apresente e nos diga a razão e objetivos do Alfa Bravo Brasil. Meu nome é Hélio de Carvalho Freitas Filho, sou agente de Polícia Federal, lotado desde 2008 na Delegacia de Repressão a Crimes Patrimoniais e Tráfico de Armas, na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo. Sou pós-graduando em Inteligência Competitiva e Contra-Inteligência Corporativa e também possuo graduação em Administração e Direito. O Alfa Bravo Brasil surgiu da inquietude de profissionais da segurança pública que estão na linha de frente, que já compreendiam o fenômeno criminal oriundo da violência, dentre eles com especial destaque para o roubo, que vinha sendo tratado de uma maneira equivocada, sem se conseguir enxergar resultados eficientes que de fato melhorassem a segurança pública. Por conta desse quadro, foi organizada uma reunião entre esses profissionais que ocorreu em 2013, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, para se tentar pensar e propor mudanças efetivas para a segurança pública, que culminou com o surgimento do Alfa Bravo Brasil. No prefácio do livro Alfa Bravo Brasil, o promotor de justiça André Silvares, do Ministério Público de Minas Gerais, aponta a necessidade da evolução de 3 requisitos necessários ao melhor combate e neutralização desta modalidade criminosa. A primeira vincula-se à necessidade da existência de penas adequadas à gravidade do delito. A tipificação da modalidade criminosa domínio de cidades é o ponto principal no atendimento ao citado anseio? Certamente, projeto de lei pensado, concebido e organizado coletivamente para criar a tipificação da modalidade criminosa domínio de cidades é um dos pontos primordiais propostos pelo Grupo Alfa Bravo Brasil, principalmente em razão da constatação da clara necessidade de se tentar modernizar a legislação em regência, que ainda se baseia no Código Penal de 1940 e que há tempo está defasada em relação
aos avanços dos crimes violentos contra o patrimônio, tanto as ações de novo cangaço e principalmente aquelas atreladas à modalidade de domínio de cidades, pois não se trata meramente da prática de furtos qualificados, tampouco roubos majorados, visto haver no decorrer dessa modalidade criminosa a instalação de verdadeiro pânico na população local, na perpetração de terror na região sob ataque, em que as forças de segurança pública têm sua aproximação rechaçada pelos criminosos, que contam com poder bélico superior, além de possuírem planejamento estratégico sofisticado, capaz inclusive de temporariamente subjugarem o Estado no decorrer desses ataques. Contudo, ainda que se verifique nítida semelhança aos atos de terrorismo propriamente ditos, notadamente por causa da contundente violência aos direitos difusos, ainda assim tais ações não podem ser alcançadas pela lei antiterrorismo. Desta forma, fica patente um vácuo legislativo, em que atualmente, de acordo com a lei atual, se porventura as penas previstas fossem aplicadas no caso concreto, estariam aquém e, obviamente, inadequados em relação à gravidade dos crimes praticados. Nesse contexto, insta esclarecer que o endurecimento das penas proposto pelo projeto de lei, o qual se encontra atualmente no Senado após a aprovação na Câmara dos Deputados, visa segregar por mais tempo os criminosos que ocupam a elite criminal do país. O segundo requisito indica a necessidade da evolução da forma como as instituições combatem a citada modalidade. No seu entendimento, o estágio de integração entre as forças de segurança pública, seja para prevenir ou reprimir os crimes violentos contra o patrimônio, necessita de ajustes? Em quais sentidos? Necessariamente, um dos pilares da prevenção ou repressão dos crimes violentos contra o patrimônio se baseia na integração das forças de segurança pública, na qual ocorra verdadeiramente a cooperação no compartilhamento de informações e ações no campo operacional em conjunto, com objetivos pré-definidos de acordo com a expertise de cada instituição envolvida. Contudo, mesmo diante da evidente importância de sua implementação, existem consideráveis barreiras para a efetivação dessa integração. Dentre os obstáculos, podemos citar a ausência da competência profissional comprovada de muitos gestores que não galgaram postos de comando pelo critério da meritocracia, situação que gera muitas vezes desconfiança de seus subordinados e que se agrava pela ambição pessoal e vaidade institucional, que nesse caso também engloba os operadores, em que ambos, por vezes, desejam o exclusivo protagonismo do exitoso resultado da ação concretizada, mesmo que realizado em parceria, em busca de holofotes que os promovam em suas carreiras. Logicamente, faço a necessária ressalva de que, por óbvio, não se pode generalizar e estender essa crítica de maneira desmedida a todos os gestores, tampouco a todos os operadores. Portanto, num contraponto positivo a essa situação identificada, cito mais uma vez o Grupo Alfa Bravo, formado por integrantes da Polícia Militar, policiais civis, policiais federais e promotores de justiça, pessoas com um propósito em comum que se reuniram e, na base da confiança pessoal, conseguiram suplantar essas dificuldades, a ponto de serem responsáveis conjuntamente por diversos trabalhos de relevância, principalmente em operações policiais de combate aos crimes violentos contra o patrimônio, que resultaram em importantes prisões de criminosos atuantes nesse cenário de violência. Naturalmente, existem outros grupos formados de profissionais de segurança pública em semelhante formato, que, diante dessas dificuldades citadas, também vêm contribuindo de maneira significativa para a melhoria da segurança pública. No terceiro requisito, o Dr. André Silvares sugere o avanço do entendimento jurídico dos operadores do direito penal sobre as circunstâncias que envolvem tais crimes, especificamente no que tange aos procedimentos policiais necessários para o combate eficaz aos delitos. Trata-se aqui de compreender principalmente as ações de neutralização pelo Estado por meio das armas? Certamente o cenário que envolve o combate feito pelas forças de segurança pública aos crimes violentos contra o patrimônio possui peculiares e dinâmicos desafios. E diante desse contexto, o promotor de justiça de Minas Gerais, Dr. André Silvares,
faz alusão a esse complexo panorama e sustenta de maneira muito pertinente o necessário avanço no entendimento jurídico dos operadores do direito penal, principalmente no tocante a melhor respaldar legalmente os procedimentos policiais necessários quando empregado em situações extremas, em que não tenha sido possível antecipar e evitar a ocorrência delitiva com a prisão dos criminosos. Assim, repisa-se que, uma vez inviabilizada a situação ideal de intervenção estatal na fase de antecipação, visto que nem sempre é factível tal atuação preventiva, e ao mesmo tempo, estando o aparato estatal diante de uma ação em curso caracterizada pela extrema violência, em que se percebe um conflito não convencional perpetrado por grupos articulados compostos por inúmeros criminosos bem treinados e com poder de fogo diferenciado, que momentaneamente conseguem subjugar a capacidade de reação das forças de segurança pública, ocasião em que impõe intenso terror à população, que por vezes vive um momento de grande angústia e de forma recorrente cidadãos se tornam literalmente reféns pelos bandidos, cabe enfatizar e justificar a necessidade da adoção de medidas extremas por parte do Estado. Por esse prisma, torna-se essencial a relevância dos planos de defesa, preconizados pelo Alfa Bravo, do qual o citado promotor é membro, e que consistem em ações pré-ordenadas entre os órgãos de segurança pública, com a participação inclusive de civis, nos quais uma das medidas é a normatização institucional do atirador designado como forma de neutralização seletiva do alvo, como tática necessária e excepcional para irromper o planejamento dos criminosos, a ponto de cessar a agressão ao Estado e à população em geral. Mas, para tanto, faz-se necessário que membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, advogados e defensores públicos compreendam que a adoção dessa medida de neutralização se justifica pela extrema violência no curso de ações criminosas que afrontam gravemente o próprio Estado de Direito Democrático. Nesta esteira, Hélio, está correta a interpretação de que, para a prevenção ao crime, é necessária a existência de um sistema que assegure efetivamente a certeza da resolução dos crimes com a punição severa e satisfatória no menor prazo entre o crime e a condenação? A tipificação da modalidade criminosa em tela representaria também fator para inibir a crença e o motivacional dos criminosos que atuam neste delito? Sem dúvida que a prevenção ao crime, numa situação ideal almejada, deve agregar um sistema que possua efetividade na resolução dos delitos, conjuntamente com a aplicação de uma punição proporcional ao tipo penal praticada no menor prazo possível, a partir de seu cometimento até a condenação dos autores implicados. Então, conforme essas considerações assinaladas, também com base na escolha racional do crime, comparo na teoria econômica de Becker, em que os criminosos avaliam a relação de custos e benefícios, é plausível que tais indivíduos levem em consideração o que cada ação ilícita irá lhes proporcionar e ponderem de maneira fria o risco de serem apanhados pela ação do Estado e, por consequência, alcançados pela pretendida alteração do Código Penal com a criação do tipo denominado domínio de cidades. Nesse sentido, pretende-se que esse novo tipo penal seja incluído no capítulo de roubo e extorsão do Código Penal, com previsão de punição de reclusão entre 15 a 30 anos, que poderá variar de 20 a 30 anos em caso em que haja lesão corporal grave, e estendida para 20 a 40 anos em caso de vítimas fatais, além de sua inclusão no rol dos crimes hediondos, o que resultará em efeitos diretos na progressão de regime do condenado. Portanto, há razoável chance de que novos aspectos sejam considerados por alguns indivíduos inclinados a participar de ações dessa natureza e sejam motivos capazes de demover algumas adesões. Além do mais, devo ressaltar que o pretendido endurecimento das penas foca essencialmente criminosos que ocupam a elite criminal violenta do país, ao passo que essa pretensa inovação também preenche o caráter retributivo da pena em consonância à teoria mista adotada no Brasil. Qual o status do projeto de lei 5365/20? Acreditas em tramitação ágil no Senado Federal? Que argumentos entendes como fundamentais para confrontar
o entendimento de que já existe legislação adequada e suficiente para combater as ações do hoje denominado domínio de cidades. Cabe inicialmente compreender o que vem a ser domínio de cidades. Para tanto, é necessário trazer a conceituação desenvolvida pelo agente federal Ricardo Matias, que assim descreveu como sendo uma nova modalidade de conflito não convencional, tipicamente brasileiro e advindo da evolução de crimes violentos contra o patrimônio, na qual grupos articulados, compostos por diversos criminosos, divididos em tarefas específicas, subjugam a ação do poder público por meio do planejamento e execução de roubos majorados, para subtrair o máximo possível de valores em espécie e ou objetos valiosos ou resgates detentos de estabelecimentos prisionais, utilizando pontos de apoio para a concentração dos criminosos, artefatos explosivos, armas portáteis de cano longo e calibre restrito, veículos potentes e blindados, rotas de fugas pré-determinadas, miguelitos, bloqueios de estradas, vias e rodovias com automóveis em chamas, além da colaboração de olheiros. Então, diante dessa longa conceituação, chama a atenção a expressão que se refere a grupos articulados, que correspondem a células de criminosos que se interligam e atuam como freelancers do crime sem vínculos duradouros e que se articulam para cada ação específica e rompem o elo logo em seguida, ou seja, não possuem hierarquia estática entre si, tampouco vínculos permanentes. Assim foi percebida a existência de um vácuo legislativo para dar o melhor tratamento legal a essa questão. E diante disso, surge o projeto de lei 5365/2020, que é alicerçado em profunda pesquisa acadêmica apresentada na obra literária Alfa Bravo Brasil, Crimes Violentos contra o Patrimônio, em que seus autores construíram coletivamente uma base redacional para essa proposta de modernização da lei penal, com o intuito de dar um tratamento mais adequado ao fenômeno criminal domínio de cidades. Bem esboçada a ideia, ela é então repassada para a FENAPEF, Federação Nacional dos Policiais Federais, a qual sou vinculado pelo fato de também acumular, desde 2012, a condição de vice-presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Espírito Santo. A entidade de caráter nacional fez articulação política junto ao deputado federal Sanderson, do Rio Grande do Sul, que já foi presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul, o que facilitou realmente a interlocução. Ele de imediato compreendeu a relevância do tema e assumiu o compromisso de levar adiante a ideia, enquanto sua assessoria fez alguns ajustes necessários na redação e pouco tempo depois o texto foi protocolado, tornando-se assim um consistente projeto de lei. Desde então, passaram-se quase 2 anos e após muitas conversas nos bastidores do Congresso Nacional, depois de muitos profissionais do Alfa Bravo palestrarem em seminários, simpósios e outros tantos eventos, país afora sobre o tema, além da continuidade ininterrupta das ações violentas do domínio de cidades e novo cangaço nesse interim, finalmente o requerimento de urgência do PL 5365 foi aprovado na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, o que na prática correspondeu a uma economia de tempo de 2 anos de seu trâmite. Contudo, embora o relator do PL escolhido para o plenário, o deputado Neucimar Fraga, tenha assinado positivamente pela constitucionalidade, juridicidade e adequada redação legislativa, ele suprimiu a expressão contra o patrimônio, o que provocou enorme alargamento nas possibilidades de condutas capturadas pelo novo tipo penal incriminador, a ponto de inviabilizar sua aplicação na prática. Os danos causados com essa modificação, que parece ser singela, mas que muda completamente o escopo do pretendido projeto de lei, deverão ser esclarecidos junto aos senadores e, mais uma vez, a FENAPEF agirá na interlocução junto aos parlamentares, a fim de explicar tecnicamente a necessidade de correção dessa questão pontual para se buscar a retomada da redação original do PL. Por isso, acredito que, na Casa Revisora, após a indicação do relator, o citado projeto de lei avance com maior celeridade, assim como creio que, após os devidos esclarecimentos, o ajuste necessário da redação será providenciado, o que na prática implicará o envio novamente do projeto de lei para a Câmara dos Deputados, para ser novamente apreciado e deliberado. Entendes como de relevância para o monitoramento dos criminosos dessa modalidade a integração da inteligência penitenciária e os dados dos sistemas prisionais às estruturas de repressão a estes delitos?
Seguramente, o monitoramento dos criminosos vinculados à modalidade domínio de cidades, a integração da inteligência penitenciária e os dados dos sistemas prisionais às estruturas de repressão a esses delitos é de extrema necessidade e extraordinária importância, visto que dificilmente criminosos desse quilate se afastam das atividades ilícitas dessa natureza. Ainda que o acompanhamento sistemático de determinados indivíduos, em que alguns estejam inclusive detidos em estabelecimentos prisionais, possa vir a sofrer críticas por parte do excessivo viés garantista de alguns operadores de direito que defendem que ninguém pode carregar uma peste de criminosos de maneira permanente e, portanto, o Estado não poderia vigiá-los dessa forma, porque isso caracterizaria a aplicação do direito penal do inimigo, ainda assim não concordo com esse argumento por entender que o interesse coletivo deva ter primazia e ações de caráter preventivo são menos traumáticas do que ações de cunho repressivo realizadas a posterior, quando se tornaram a única opção do Estado. Além do mais, conforme conceituação da modalidade domínio de cidades, ela também pode ser usada como modus operandi para resgate de detentos de estabelecimentos prisionais, como já aconteceu em João Pessoa, capital da Paraíba, o que propiciou a fuga de 92 presos em 2018, e no mesmo ano também foram resgatados 29 detentos na cidade de Piraquara, a 33 quilômetros de distância de Curitiba, capital do Paraná, o que reforça a necessidade da integração da inteligência penitenciária nesse mote de cooperação entre as instituições. Se atribui frequentemente a denominação novo cangaço a situações nas quais os especialistas corrigem para o termo domínio de cidades. Podes elencar as principais características que diferenciam tais termos? Existe ainda diferença destes para o chamado tomada de cidades? As modalidades criminosas novo cangaço e domínio de cidades possuem características próprias e diferenças marcantes, embora ambas sejam tipificadas como roubo, estando inseridas por hora no artigo 157 do Código Penal. A denominação novo cangaço faz vínculo com o cangaço clássico, que por sua vez corresponde ao banditismo rural propriamente dito, e que tinha como maior expoente Lampião, sobre o qual não há qualquer registro histórico dele e de seu bando no cometimento de assalto a bancos. Portanto, essa correlação de nomenclatura não me agrada. Porém, ela prosperou e acabou sendo propalada por muitos, principalmente pela imprensa. Nesse contexto, chama a atenção para o fato de que não existe definição, tampouco conceito para o novo cangaço, mas que apresenta algumas características principais, são elas: ataque a agências bancárias e cooperativas de crédito, em cidades de pequeno e médio porte, com cerca de 5 a 15 bandidos, em que parte do grupo obriga os funcionários do banco, geralmente gerentes ou os tesoureiros, a abrirem os cofres, enquanto parte dos criminosos faz reféns para a formação do escudo humano, a fim de evitar a ação da polícia e garantir a fuga do local, com duração média da ação em torno de 30 minutos. Em 2010, justamente em razão de várias ocorrências dessa modalidade, policiais federais, após serem interpelados pela imprensa e instados a se pronunciar sobre o assunto, se aprofundaram sobre a questão, após elencar justamente as citadas características no manual próprio da Polícia Federal. Passaram então a denominar novo cangaço de tomada de cidades. Contudo, essa nomenclatura não prosperou nem interna nem externamente ao órgão. Em 2015, na esteira da evolução dos crimes violentos contra o patrimônio, é considerado um marco histórico do surgimento de uma nova modalidade criminal, ocasião em que ocorreu o ataque à base de valores Prosegur, situada em Campinas, à época 14º PIB do Brasil e terceira cidade mais populosa do estado de São Paulo, com mais de 1 milhão de habitantes, em que ficou evidente a acentuada escalada de terror. A partir desta ação, se tornou perceptível que a afronta ao Estado ganhou contornos muito mais incisivos, em que as forças de segurança pública passaram a ser subjugadas, impedidos de se aproximarem dos locais atacados, em que grupos formados a partir de 20 criminosos, fortemente armados, portando fuzis 5.56, 7.62 e até calibres .30 e .50, passaram a atacar seretes, que são as tesourarias do Banco do Brasil, as agências de penhor da Caixa Econômica Federal e bases de guarda de valores, localizadas inclusive em cidades de grande porte, cujo valor médio subtraído gira acima de 20 milhões. A duração média dessas ações passa a ser em torno de 1h30, com a efetivação de bloqueios das vias de tráfego terrestre, uso de drones por parte dos assaltantes para controle e monitoramento das contramedidas intentadas pelas forças policiais,
além do emprego de explosivos, não apenas para abrir os cofres e caixas eletrônicos, mas como armadilhas para atacar as forças de segurança pública. Desta maneira, estampa-se uma estratégia complexa empregada no decorrer da ação de domínio de cidades. Considerando a dinâmica criminosa, nas quais os bandidos montam estruturas flexíveis e descentralizadas, entendes que as estratégias das forças de segurança evoluem à altura e oportunamente para encurtar o tempo entre as análises, identificação, e o efetivo combate, neutralização? A situação de alta complexidade configurada nas ações de domínio de cidades exige planejamento prévio por parte das forças de segurança pública, para que possa melhor se organizar a fim de lidar da maneira mais eficiente possível com o alto risco envolvido nessa situação delitiva. Justamente por causa dessa necessidade, os componentes do Alfa Bravo, ao conhecerem profundamente o assunto, indicam a elaboração dos planos de defesa como sendo a medida mais apropriada, os quais consistem em ações pré-ordenadas por parte dos órgãos de segurança pública, em que os protocolos de procedimento institucionais são iniciados a partir de determinado comando, com o objetivo de tentar se promover a dissuasão dos criminosos ou, quando necessário, sua neutralização. Essa postura preditiva, pouco usual na seara da segurança pública no Brasil, tem apresentado ótimos resultados dissuasivos, em que se constata que, à medida que vão sendo implementados planos de defesa, imediatamente os índices relativos aos crimes violentos contra o patrimônio despencam nas cidades participantes e não tem sido mais palco de ações de domínio de cidades nem de novo cangaço. Mas ressalto que não basta haver a adoção teórica do plano de defesa. Ele precisa ser testado, como vem ocorrendo através de exercícios simulados, nos quais os efetivos policiais locais são mobilizados e treinados para atuar conforme preconizado antecipadamente, ocasião em que são corrigidas possíveis falhas cometidas. E de acordo com essa dinâmica proposta, a imprensa também é convidada a participar para cobrir parte do evento ensaiado e publicizar os níveis de segurança adotados naquela localidade, como maneira de desestimular criminosos que porventura estivessem inclinados a agir naquele município. Lembro ainda que os planos de defesa podem ser utilizados para outras finalidades de responsabilidade estatal, em que, por exemplo, os cercos e bloqueios indicados nesse planejamento sirvam para capturar um perpetrador de um atentado contra uma autoridade pública, por exemplo. Friso ainda que, quanto mais se investe na prevenção de crimes, maiores são as chances de evitá-los ou gerenciá-los de forma eficaz. Não é por acaso que empresas que enfrentam crise e saem praticamente ilesas são as que possuem planos de gerenciamento de crise, que no caso da segurança pública apontamos como sendo os planos de defesa. Hélio, os procedimentos operacionais padrão, elaborados ao longo do aprendizado no combate a esta modalidade, têm apresentado resultado positivo? A adaptação das estratégias das polícias resulta em decréscimo das ocorrências dessa modalidade? Falar a respeito de procedimentos operacionais padrão, conhecidos pela sigla POP, precisa cautela, e necessariamente deve ser citado o coronel da Polícia Militar do Mato Grosso, Lucélio França, também membro do Alfa Bravo, que é grande conhecedor do tema, sobre o qual já escreveu a respeito, e apontou as dificuldades identificadas no POP da Polícia Militar de Mato Grosso, 2009, para que os policiais seguissem as normas de conduta diante dos desafios impostos pelas ocorrências de roubo a banco na modalidade de novo cangaço. Em sua pesquisa, os maiores percalços assinalados para se cumprir as condutas indicadas pelo POP estavam justamente na aproximação do local, na progressão desembarcada em direção local, no cerco local e início da verbalização. Sequência de procedimentos que deveriam ser adotados pelos policiais, mas que se mostraram inexequíveis diante das ações do novo cangaço. E justamente porque os próprios policiais testemunharam que não havia condições de enfrentamento em razão da grande quantidade de pessoas próximas às agências bancárias, usadas como escudo humano. Tampouco era possível aproximar-se dos criminosos em virtude do disparo de armas de grosso calibre, o que obrigava a guarnição a permanecer longe dos criminosos, inviabilizando qualquer chance de verbalização. Desta maneira, chama ainda mais atenção para o fato do surgimento da modalidade domínio de cidades, em 2015, ou seja, anos depois, principalmente por ser uma modalidade criminosa mais bem planejada e consideravelmente mais contundente.
Diante dessa situação, surgiu a necessidade da elaboração dos planos de defesa, que são próprios também, mas com diretrizes diferenciadas, adaptadas a uma nova realidade de violência. Essencial entender que, para todos os roubos comuns, através de medidas ordinárias, as polícias em geral conseguem enfrentar, conseguem debelar. Mas de um domínio de cidade, as forças policiais por si só, de forma isolada, quer seja polícia militar, civil ou federal, não conseguem fazer esse enfrentamento, justamente por causa do terror e dos danos difusos e coletivos que acabam ocorrendo na cidade atacada. Por isso, elas dependem de um plano de defesa, que são ações pré-ordenadas entre os órgãos de segurança pública, inclusive civis, e que podem ser empregados também para qualquer outro tipo de crime violento. Os planos de defesa definem o que deve ser feito antes do crime acontecer e têm um condão de dissuadir quando ensaiados, simulados e publicizados pela imprensa, mostrando que aquela cidade está preparada para lidar com as ações do mais elevado grau de violência, contando inclusive com a adoção do atirador designado, cercos e bloqueios, numa concreta ação de integração das forças de segurança pública. Dentro desse contexto, não se pode afirmar cientificamente nem academicamente, porque ainda não há estudo sobre isso, mas já se percebe que nos locais onde foram realizados simulados de plano de defesa, ensaiados e publicizados, é fato que não houve mais crimes violentos contra o patrimônio. Não quer dizer que não irão acontecer, mas o ladrão pensará duas vezes, tanto que índices criminais baixaram, como roubos e homicídios, nas cidades que já adotaram os planos de defesa, como Campo Grande, Dourados, Naviraí, Três Lagoas, Maceió e Arapiraca. Esta que apresentava índices elevados de criminalidade e violência, muito roubo de carga e explosão de caixas eletrônicos, mas que depois do simulado os índices baixaram bastante. Portanto, dentro desse contexto, é fundamental, necessário sabermos diferenciar domínio de cidade de novo cangaço, porque se não compreendermos corretamente os fenômenos, não poderemos nos prepararmos adequadamente para enfrentá-los. Pela casuística, é possível reverter a assimetria do conflito quando essa se apresenta desfavorável às forças de segurança pública? Caso positivo, de que forma? É possível reverter a assimetria do conflito em favor das forças de segurança pública justamente com a adoção dos planos de defesa, em que uma de suas bases de sustentação é a possibilidade da atuação do atirador designado, como medida drástica e necessária de intervenção para irromper e desestabilizar o planejamento dos bandidos, porque o receio de morrer é a única coisa que eles temem na hora que estão cometendo o crime de roubo. É preciso compreender que a adoção dessa medida de neutralização seletiva de alvo se justifica pela extrema violência no curso das ações criminosas do domínio de cidades, que se assemelham ao terrorismo no tocante aos atos praticados e reflexos causados junto à sociedade, que afrontam gravemente o próprio Estado de Direito Democrático. Podemos citar um exemplo da eficácia do emprego de um atirador designado na ação de domínio de cidades em Araçatuba, no estado de São Paulo, em 30 de agosto de 2021, quando foi disparado um tiro certeiro a longa distância, alvejando um dos bandidos, o que provocou a retirada imediata do restante do grupo criminoso, quando lá se encontrava dominando a cidade com cerca de 200 mil habitantes há mais de 2 horas. É cabível, sob sua ótica, a equiparação da modalidade criminosa domínio de cidades, face às suas características, a ato terrorista? Há de se entender que domínio de cidades possui configuração baseada em diversos atos conjugados, simultaneamente praticados e previamente arquitetados, com objetivos definidos, que subjugam as forças de segurança do Estado e atingem direitos difusos, tais como bloqueios de vias de tráfego terrestre, a ponto de se conseguir evitar ou retardar a aproximação das forças policiais, cerco das estruturas físicas das forças de segurança pública, obrigando um forçado confinamento nas respectivas bases, com emprego de alto poder de fogo destrutivo, inibindo contra as medidas do Estado, captura de reféns, ataque a instalações com destruição parcial ou total de prédios públicos e privados, explosão de torres de energia e de telefonia, eliminação antecipada de determinados agentes públicos para mitigar possível resistência, uso de aeronaves com o fim de promover controle do espaço aéreo. Assim, diante desse rol de diversos atos praticados,
percebe-se analogia aos atos de terror relacionados na Lei 13.260 de 2016, a chamada Lei Antiterrorismo. Semelhança ainda mais perceptível quando se constata que os atos de terrorismo e os atos praticados na modalidade domínio-cidade agridem essencialmente direitos difusos, quando atingem indistintamente indivíduos, tanto aqueles que por coincidência se encontravam no local da ação em andamento, como aqueles indivíduos que são dependentes de determinado serviço que foi interrompido, temporário ou permanentemente, ou seja, justamente a população de um local atacado. Perceber que existe afinidade entre os atos de terrorismo assim definidos na lei específica e os atos realizados no decorrer da modalidade domínio de cidades é um primeiro passo importante. Todavia, ressalto, não existe condição jurídica suficiente para as ações de domínio de cidades serem caracterizadas como atos de terrorismo propriamente ditos, porque não preenchem as condições do artigo 2º da Lei Antiterrorismo, que devem ser motivados por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Nesse contexto, sabe-se que nos diversos cenários das ações de domínio de cidades, as motivações criminosas foram meramente econômicas ou para proporcionarem a fuga de detentos de estabelecimentos prisionais. Portanto, não se encaixam na definição de terrorismo. Contudo, é importante ressaltar que, para a população da cidade atacada, ela não consegue diferenciar no transcurso da ação se o ato é motivado por questões ideológicas ou para roubar. Para quem está vivendo aquela situação no momento, recluso em sua própria casa e escuta várias explosões e muitos tiros, a situação é idêntica ao do terrorismo, em que se vive um verdadeiro terror psicológico. Por que o termo grupo articulado criminoso é mais adequado ao conceito de domínio de cidades do que o termo organização criminosa? As investigações têm verificado que os integrantes nas ações de domínio de cidades trabalham de maneira articulada, em rede, em que há a junção de diversas células de indivíduos especializados, cada um na sua área, tendo, por exemplo, o grupo encarregado pelo manuseio do armamento, o grupo de explosivistas responsável pelo uso adequado dos explosivos, o grupo financiador dessas ações que são caras, mas que recompensam muito bem em casos exitosos, o grupo responsável pela locação dos imóveis utilizados pelos criminosos antes e depois da ação, dentre outros grupos que trabalham de forma conjunta, porém momentânea, para cada propósito específico planejado, que podem se reagrupar ou não para novas investidas. Diante dessa constatação, foi verificado que tais grupos não possuem hierarquia estática entre si, tampouco vínculos permanentes, portanto não se enquadram na definição de uma organização criminosa estabelecida pela Lei 12.850 de 2013. Diante dessa nova configuração observada, o sargento Hércules Mota, da Polícia Militar de Minas Gerais, também membro do Alfa Bravo, trouxe pertinente definição para o assunto, afirmando que grupos articulados atuam em redes em busca de freelancers do crime. Há entre os integrantes uma hierarquia pontual e momentânea, sem vínculos duradouros, articulam para cada ação em específico e depois dissolvem um grupo. Por conta dessa definição, reforço que os grupos articulados, em regra, rompem esse elo tão logo executada a ação, o que dificulta ainda mais as investigações da polícia, porque o rompimento brusco dessa união atrapalha a identificação de outras células criminosas que, porventura, também tenham atuado. Até porque os criminosos envolvidos de um grupo não necessariamente conhecem outros indivíduos das demais células, sendo o elo entre eles apenas pontual. Daí um jargão comum no meio policial de que, uma vez preso o indivíduo, é questão de tempo para se identificar e prender todo o restante do grupo, já não é mais uma premissa verdadeira. Hélio, desdobrando para o final de nossa conversa, agradeço mais uma vez pela tua participação e esclarecimentos, parabenizando aos demais autores pela obstinação e sacrifício com que compuseram a obra e combatem a ocorrência dos crimes violentos contra o patrimônio. Para suas considerações finais, coloco este espaço ao teu dispor. Muito obrigado. Por fim, reitero que o domínio de cidades é também um modus operandi criminal, adaptável a qualquer empreitada delituosa,
e assim desejo que a discussão em torno do tema evolua entre os operadores de direito que trabalham com crime, tanto juízes, promotores de justiça e advogados, como entre os integrantes das forças de segurança pública e avance ainda mais no meio acadêmico, a fim de que possamos construir soluções efetivas como as estas apresentadas pelo Alfa Bravo, grupo do qual faço parte e com o qual compartilho o mérito de repassar esse conhecimento, positivado num livro de mesmo nome e que se tornou referência mundial e nacional sobre crimes violentos contra o patrimônio. Desde já me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradeço imensamente a oportunidade de poder participar do Extramuros Podcast. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e hoje conversei com Hélio de Carvalho Freitas Filho, agente de Polícia Federal e um dos idealizadores do livro Alfa Bravo Brasil, da editora CRV, o qual aborda o tema Crimes Violentos contra o Patrimônio. Gostou deste episódio? Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Inscreva-se, avalie, comente e compartilhe este e demais episódios. Será um prazer receber a tua colaboração. Por sua audiência, muito obrigado e até a próxima.